Pronto. Vou aceitar. Não deixa eu fazer. Vamos? Vamos começar. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, galera. Camila me chamou para fazer parte, né, desse momento com ela. Nós sabemos que esse projeto My Ruanda é uma realização de um sonho para Camila. E nós sabemos também da importância dos amigos para fazer isso acontecer. Né? Então, sem a contribuição, eu acho que de cada um de nós, isso não teria acontecido. E está completando um ano. Sim, nossa senhora. Passou muito rápido mesmo. E aí, como todo bom amigo, a curiosidade acaba vindo, né? E aí sempre me deu aquela curiosidade de saber realmente como foi. E também acho que para Camila também ser um pouquinho de prestação de contas, né? De todo o envolvimento que a gente teve no projeto. Uhum. Então, eu fiz algumas perguntas que eu acho que é o que todo amigo gostaria de saber sobre o My Ruanda. E eu vou ler porque eu sou péssimo aqui para gravar, né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria saber é qual foi o momento mais emocionante de toda a viagem, né? Da ida para Ruanda, de tudo que aconteceu. Olha, é difícil escolher um dos momentos, né? Porque tiveram vários momentos que caiu a ficha, que eu tava lá, que eu tava vivenciando aquilo tudo. Mas o momento que caiu a ficha que realmente eu estava em Ruanda foi depois que eu voltei do Museu do Genocídio, que ele fica em Kigali, né, na capital de Ruanda. E logo quando eu cheguei no hostel, estava tendo uma noite de cinema, né, de quarta-feira eles fazem as transmissões, né, de filmes que representem, né, a cultura deles, né, o país deles. E daí eu assisti o filme chamado Shooting Dogs. Eu acho que traduzindo em português, Atirando em Cachorros, não sei porque o título muda, né? E eu assisti aquilo e eu falei com um amigo meu, né? Um ruandês que trabalhava no hostel, o Serge. E eu falei assim, nossa, eu fui no museu e eu não... Tipo, eu processei aquilo bem quando eu tava no museu. Só que quando eu assisti aquilo, parece que eu tava vendo toda a encenação e eu tava ali. E daí esse meu amigo falou assim, eu perdi meu pai. A foto dele tá lá no museu. E pra mim, assim, eu desabei, sabe? Eu olhei pra cara dele, daquele sorrisinho assim de pão, entrei no banheiro e comecei a chorar. Porque aquilo... Sente fazendo parte do processo. Justamente. E eu conheci pessoas, né? Eu dei cara, né, às pessoas que passaram por aquilo, que eram pequenas, que muitas vezes perderam a família toda. Então, assim, foi uma coisa que realmente não foi assim... Eu não li livros. Eu realmente estava lá. Eu fiz amizade com pessoas que passaram por esse processo. É um processo muito recente, né? Só tem 22 anos que que o país está se reestruturando e a própria sociedade também. Então acho que o momento mais assim icônico, eu falei assim, eu tô aqui. Isso, eu tô aqui. Foi justamente nesse dia. Esse filme ele é aberto ao público, todo mundo consegue. São noites culturais, porque o hostel ele tem um bar. Então é como se fosse... tem livre circulação de pessoas e é bem bacana porque eu tive muito contato com os locais justamente por causa do bar. Porque eles iam pro bar, conversar com os amigos, enfim. E aí eu tinha contato com eles, que eles conheciam o pessoal do hostel, né, os funcionários. Então assim, é aberto e é muito legal porque no dia de domingo eles também passam filmes, né? São filmes estrangeiros, filmes em geral. Entendi. Só que a quarta-feira é especialmente para filmes que representem... Valorizar a cultura, né? Justamente. Acho que até que falta um pouquinho aqui no Brasil, da gente valorizar isso. Ter mais contato, né, com nossos filmes brasileiros. Na verdade, porque hoje o que é feito de filme brasileiro é sempre comédia com atores da Globo. Uhum. Então não representa tanto a cultura. Uhum. São filmes mais pra rir. E quando a gente vê um filme, talvez, que fale realmente da cultura, talvez a gente não dê o valor que de repente uma pessoa em Ruanda ela dê, porque tem um peso histórico. Sim, né? Eles passaram por um processo difícil, que vão ter 22 anos só. E aí eles acabam valorizando um pouquinho mais, porque a gente é muito assim, a gente só valoriza um pouco com a dor. Então, talvez, se a gente tivesse algum filme que contasse alguma história, talvez tivesse o mesmo valor que tem pra eles. Né? Eu acho que tem os filmes, mas assim, não são os tops, né? Não são comercializados. Por exemplo, Aquários
Eu acho que é um filme sensacional, que estava no cinema, eu acho que ainda está. Incrível. E, enfim, é uma... Quando eu assisti aquele filme, eu vi a crítica embutida, né? Questões da nossa sociedade, política, enfim. Então, eu acho que esses tipos de filmes, eles têm que ser mais comercializados e publicizados para outras pessoas terem acesso e abrir mais a mente, né? Ter várias perspectivas para analisar outras coisas. Mas é justamente por isso, né, que não é valorizado. Porque faz as pessoas abrirem a mente. Mas não vamos entrar nesse assunto, né? Vamos lá. E uma outra pergunta é quais foram os pontos visitados durante a viagem? Escolhe tipo um top 5 dos pontos e vê se a gente consegue. É porque assim, tem os pontos, tem as cidades que eu visitei, que fizeram parte da minha pesquisa de campo, né? Que foi 1 mês e meio, então eu fui a Genebra, pesquisei na Biblioteca da ONU, pesquisei temas gerais, ou seja, cooperação descentralizada, desenvolvimento, cooperação internacional. Fui na Bélgica, falei com o professor Felipe Rentgens, que ele estuda Ruanda, né? Temas gerais de Ruanda. Conversei um pouquinho com ele e em Ruanda eu fiquei essencialmente na capital, porque como eu estava tratando de governos locais, representações do governo, né? Então, essencialmente era na capital. E além disso, eu fui para algumas cidades pequenas que eram perto de Kigali, a capital, para conhecer os memoriais, porque tem vários memoriais do genocídio espalhados no país todo, porque foi uma situação que não foi só em um lugar, né? Foi disseminada, né, para várias partes do país. E eu fui também eu fui para Gisenyi, que é uma cidade da fronteira com a República Democrática do Congo, que tem o Lago Kivu, que é bem bonito. Então, assim, eu não viajei tanto em Ruanda, eu fiquei essencialmente na capital, sim. Entendi. Aproveitando que você falou da Biblioteca da ONU e dos campos de estudo, fala pra gente um pouquinho quais foram os pontos que você mais estudou, né, dessa viagem. A gente sabe que, além de conhecer uma cultura que você sempre gostou, a gente sabe que tem também um pouco do teu estudo de graduação, sim. De tese e tudo. E aí, fala pra gente um pouquinho quais foram esses pontos e o que foi mais interessante do estudo. E tal. Além, lógico, de estudar na Biblioteca da ONU, né, meu amor? Estudar na Biblioteca da ONU foi legal, mas eu não achei tudo bem que só foram 5 dias, né? Então passou muito rápido para algo vasta, né, bibliografia que tem lá, né? Mas eu fui para estudar cooperação descentralizada em Ruanda, né? A cooperação, ou seja, entre municípios, cidades, estados, ou seja, governos locais com outros governos locais estrangeiros. E no meu caso eu queria descobrir como funcionava essas interações dos governos locais ruandeses com os estrangeiros, né? Então eu estudei a partir de uma associação de governo local ruandesa, que é a RALGA, e tentei também analisar governos locais independentemente, né, se tinha algum tipo de relação ou não. E em Ruanda eu descobri que ainda é uma estrutura que não tem tanta institucionalização. Ou seja, acontecem as relações, né, de cooperação descentralizada, mas muitas vezes não tem um capital humano qualificado, não tem um recurso disponível para estar investindo naquela área, não é documentado, não tem estruturas físicas para tratar desses determinados assuntos. Muitas vezes tem estruturas, mas as próprias pessoas que trabalham em um setor e ela não é a responsável por aquela agenda, elas não sabem informar. Então, só uma pessoa, fica parecendo que a pessoa que lida com aquele assunto, ela agrega toda a informação sobre aquele assunto. Ela absorve tudo e não compartilha. Sim. É tipo a descentralização centralizada. Pois é, né? Então, foi mais ou menos alguns pontos que eu identifiquei ao longo da minha pesquisa. Foi interessante porque, como a gente estuda bastante cooperação centralizada brasileira, argentina, de outros países, até os países desenvolvidos, foi a primeira vez que eu tive contato com a cooperação centralizada africana, né? Lógico que a gente não pode pegar Ruanda e usar como se fosse um modelo africano, porque são 54 países e etc. Cada um com sua peculiaridade. Sim, diferentes. Mas foi interessante perceber que há aproximações com a teoria, né? Tem uma teoria geral, de pressupostos conceituais que descreve a cooperação descentralizada,
mas há peculiaridades que é do local, a forma como eles lidam, quais ferramentas que eles lidam, e, enfim, e foi bem interessante porque deu para perceber o papel dessa prática, né, de cooperação entre governos locais na história de Ruanda, porque Ruanda passou pelo genocídio de 94, passou por um processo de reestruturação, né, e a partir desse processo de reestruturação que deu oportunidade para esses governos locais participarem mais, né, nas tomadas de decisão e até na cooperação internacional, que até é prevista pela Constituição de Ruanda. Mas mesmo assim, com todos esses elementos, ainda não é vista a participação independente desses governos. Então, querendo ou não, ela é uma cooperação descentralizada a partir da AHALGA, que é a Associação de Governo Local, mas você não vê muito protagonismo de distritos ruandeses. Entendi. Como aqui, por exemplo, Salvador. Salvador tem cooperação internacional com uma outra cidade. Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, você vê interações independentemente. Um exemplo, tipo, quando você traz para Salvador, que eu acho que é até mais fácil para a gente que não entende tanto, entender como é que funciona. Aí, tipo, Salvador tem um papel de cooperação com o estado da Bahia ou cooperação com um outro município de um outro estado? Como é que funciona? Nesse caso, quando a gente fala de cooperação descentralizada, Salvador teria vamos dar um exemplo, a questão de irmanamentos entre cidades. Então, as cidades elas se tornam irmãs para estreitar relações, para ter algum tipo de cooperação em alguma área. Salvador, ela tinha, até onde eu estudava Salvador, tinha um irmanamento com a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, Salvador pode ter, né, esse tipo de relações com cidades, estados, distritos estrangeiros. Então, você tem a participação de Salvador em rede de cidades, como CIDEU, tem redes de cidades que são voltadas para você discutir assuntos específicos, como o CIDEU que trabalha com questões urbanas, né? Tem outras que têm a troca de experiências em outras áreas. Então, esse tipo de cooperação é justamente para você trocar experiências. Tem transferência de recursos, enfim. Mas é nesse pensamento descentralizado. Não ser o governo brasileiro com o governo norte-americano ou com o governo ruandês, mas sim com estruturas que fazem parte do Estado, mas é de uma forma descentralizada. Entendi. Né? Então, a ideia desse movimento descentralizado é justamente conseguir trazer recursos e uma troca de recursos e de conhecimento entre um município, de repente, e o outro. Sim, entre um governo local e o outro, que no governo local já vai agregar tanto município, estados, governos, etc. E o interessante da cooperação descentralizada é essa aproximação do próprio governo local com a localidade. Então, eles sabem as necessidades locais, como estratégias de desenvolvimento locais que muitas vezes o governo central, o governo federal, no caso aqui do Brasil, eles não têm tanta proximidade com o que está acontecendo no local, né, no estado, no município. Então, é bacana haver essas trocas entre os governos locais, porque são localidades trocando com localidades, né? Entendi. Agora, tem muita gente que eu acho que foi muito pela emoção, por querer ajudar e tal, e muita gente acho que não sabe, mas por que a escolha por Ruanda para ser a pesquisa? A pesquisa, né? Eu trabalhei com Ruanda desde 2012, porque eu me encantei e ficou meio estranho, né? Porque a questão de calamidade, enfim, que foi pelo genocídio, eu queria entender, né, por que aconteceu, por que a comunidade internacional, os estados, a ONU não interviu, ou se interviu, por que não interviu de uma forma efetiva, enfim. E a partir disso eu continuei com os estudos e eu percebi a questão da falta da academia no sentido de estudar o processo de reconstrução, né? Então, quais foram as iniciativas depois do genocídio? Como foi esse processo? Foi a partir daí que eu comecei a estudar e começou a surgir a questão do processo de descentralização, a participação dos governos locais no cenário internacional, que aí eu cheguei na cooperação descentralizada, as próprias dinâmicas da cooperação descentralizada, as interações dos governos locais ruandeses no cenário internacional. E a partir daí eu achei interessante estudar Ruanda contemporaneamente, porque muitas vezes a gente fica estudando o genocídio,
até o processo de reconstrução tem um processo de transição, ou seja, você sai do conflito para tentar passar por uma reestruturação da sociedade, do Estado. Novo momento. Né? E eu tentei pensar assim, tá, mas o que é que eu sei de Ruanda atualmente? Como é que se encontra Ruanda atualmente? Porque assim, quando eu falava que eu ia pra Ruanda, o pessoal falava, meu Deus do céu, o que é que essa mulher vai fazer em Ruanda? Tem tanto lugar pra ir, escolher Ruanda. E será que ainda tá em conflito? Será que não tá? Então, assim, era aquela coisa de verdade. Eu não sei como é que tá lá em Ruanda. Eu tô estudando 94, não tô estudando 2014, 2016, entendeu? E aí, assim que eu continuei meus estudos em Ruanda e foquei mais no contemporâneo, na cooperação descentralizada. Mas a gente tem mais duas perguntas. Depois da viagem, como você se sentiu? E qual é a maior saudade que você tem dessa experiência? Ai, meu Deus. Depois da viagem eu me senti realizada. Foi uma coisa assim que eu acho que até hoje eu entendi que eu fui lá, eu senti aquilo, mas mesmo assim eu acho que é uma coisa que eu ainda não processei, né? Então, foi bacana. Eu tava com aquele sentimento de... Quando eu saí de lá, eu acho que, sim, uma coisa que eu sinto saudade são das pessoas. Sinto muita saudade das pessoas, dos meus amigos que eu fiz lá. E eu acho que o momento da despedida, que eles me levaram pra fora do hostel, né? Tinha um táxi me esperando, aí todo mundo me abraçando, aí todo mundo chorando, e eu digo, meu Deus do céu. Foi muito incrível. Viver uma vida, pois né? E foi um mês que eu passei lá. E foi um mês que eu brincava, eu chorava, eu me abria, tipo, as emoções pra eles. Então foi muito lindo, porque teve essa troca. Por mais que foi um mês, foi muito rápido. Eu fiquei assim, chorei horrores, entrei no táxi, chorei e depois me veio aquela sensação de tipo, por que você tá chorando? Você vai voltar pra lá de novo. Então assim, aí eu fiquei calma e falei assim, fica tranquila, sabe? Porque eu vou voltar, não sei quando, né? Mas é aquele tipo de coisa que eu sinto muita saudade deles, né? Dos laços que eu fiz. Das trocas de experiência mesmo, né? E não só deles, mas assim, ao longo não só da viagem, né? A viagem eu conheci muitas pessoas boas, queridas, mas antes da viagem também, com o processo do Catarse, para arrecadar fundos, pessoas que eu conversava sobre o Ruanda, sobre... enfim, o que eu queria fazer, viajar para Ruanda. Então, pra mim, todo esse processo me fez perceber o papel das pessoas, o papel da relação humana, né? Porque eu acho que eu não teria ido, tudo bem que eu sou doida e coloco uma coisa na cabeça e vou, mas assim, se não fossem meus amigos, se não fossem colegas, se não fossem pessoas desconhecidas, se não fossem pessoas que cruzaram o meu caminho ao longo desse período, eu não sei se eu teria realmente me dado conta pra dizer assim, não, agora é a hora. Para tirar do papel, tirar da cabeça esse sonho e operacionalizar. E são pessoas que acreditaram, né? Sim, junto com você, no seu sonho e no estudo de um lugar que as pessoas não dão tanto valor. Tipo, eu, até você me falar de Ruanda, nunca tinha parado para pensar ou até para dar uma olhada no Wikipedia sobre, sabe? Então depois que a gente já começou a conversar, que você me falou do sonho, que aí eu fiz, existe, e é um lugar pelo que a gente vê, em foto pelo que você postou de Facebook, no próprio My Ruanda, e a gente vê o quanto é bonito, o quanto tem cultura, quanto é grande em relação ao que a gente imagina. E a gente não tinha ideia também, pelo menos eu, não tinha ideia do que tinha acontecido há 22 anos atrás. E o quanto isso interferiu na formação da cidade. Mas eu acho que isso também é interessante, né? De você não só ter um sonho, mas tentar transmitir para as pessoas que têm mais do que ao nosso redor. Porque às vezes até aqui a gente não percebe as maravilhas que tem aqui.
temáticas, assuntos que a gente não tem contato, por ser de áreas diferentes, ou enfim, entendeu? Então, assim, escolher Ruanda ou ter minha paixão por Ruanda possibilitou eu também falar com as pessoas, descobrir Ruanda, descobrir África, não sei, possibilitou fazer essa ponte, por mais que tenha sido um projeto pequeno, um projeto árduo, mas enfim, eu acho que valeu a pena todo esse processo e, enfim, foi maravilhoso. Eu acho que é uma última pergunta até o que está na moda nas redes sociais, né? Expectativa versus realidade. Como foi para você, quando você estava aqui e começou o estudo, você tinha uma percepção do que era a expectativa de ir a Ruanda? Hoje que você voltou, depois de um ano, qual é realmente a realidade? É muito daquilo do que você sonhou? Teve um pouquinho de decepção? Porque assim, a gente viaja, a gente cria um mundo de expectativa. Sim, sem dúvida. E em muitos lugares a gente chega, gosta, mas não é tudo aquilo que a gente idealizou. Teve esse momento expectativa versus realidade da viagem? O engraçado é que teve esse momento, mas foi um momento mais relacionado que a realidade me surpreendeu de uma forma positiva. Eu acho que eu fiquei tão pensando nisso, de não criar expectativas, que eu fui assim, olha, eu não quero ficar pensando muito de como vai ser, do que eu vou encontrar lá. E assim, superou minhas expectativas. Porque eu tinha conhecimento do que eu ia encontrar lá, mas eu acho que eu ficava tão cética, porque a gente tem a mídia, né? Então a mídia, você pode acreditar no que tem na mídia, você pode não acreditar. Então um exemplo que eu digo é a questão das sacolas plásticas, que não é permitido sacolas plásticas no país. Então você entra, se você forra a sua mala com aquele plástico, eles pedem pra você tirar no aeroporto. E eu não tava entendendo a menina me dando a tesoura e eu olhando assim, pra que isso? Ela, não pode entrar. Por que não pode entrar lá? Você tem que tirar o plástico. Aí eu, tá. E eu sentando no meio do desembarque pra tirar o plástico, porque não podia. Porque a política de meio ambiente, né? Porque eles, né, enfim, toda a questão que eles têm a Kigali, ela representa o conceito de cidade limpa, de cidade que respeita o meio ambiente, então eles não aboliram as sacolas plásticas. E eu pensava que era balela. Aquela coisa de, a mídia tá aí dizendo, né, vamos lá, a cidade que não tem. Né? Aí eu falei assim, não. Mas de qualquer forma eu não levei sacola plástica pra não ter problema, né? Mas até no supermercado, era sacolinha de cami, era aquele tecidinho. No aeroporto aconteceu isso, então realmente a cidade, pelo menos na parte a parte urbana, bem cuidada, bem tratada, o sistema de segurança também. Então assim, me surpreendeu, porque quando eu falava eu vou pra África, eu vou pra Ruanda, o pessoal falava, meu Deus, você vai morrer, você vai pegar doença, você vai... O hospital, né? Eu fui no hospital, fiquei chorando lá, dizendo eu vou morrer, que eu tô doente. E o pessoal, eu fui atendida, dentro do hospital tinha a própria farmácia que pegava, como eu tinha o seguro, né? Então assim, pra mim eu tava esperando uma coisa... Porque a expectativa da mídia é uma coisa, então eu já tava projetando minha expectativa abaixo da mídia, né? Pra realmente não ficar esperando muita coisa e chegar lá até aquele baque. Mas eu recebia muitas pessoas que vinham da Tanzânia, de Uganda, e eles falavam, nossa, Ruanda tá tranquilo, nossa, tô tomando banho quente no hostel daqui, nossa. E eu ficava lá e falava assim, meu Deus, então, peraí, eu tô tendo uma experiência de boa aqui, né? Tô tranquila porque... Né? Eu tô tomando banho quente, eu tenho um café da manhã, eu tenho um almoço, o jantar que era meio complicado, porque como eu passei os 30 dias no hostel, eu não tinha cozinha que era aberta para o pessoal de lá do hostel, né? Então, de noite eu tinha que improvisar alguma coisa para comer, eu comia no bar, enfim, né? Mas assim, minha expectativa... Aliás, não, a realidade que eu encontrei foi maravilhosa. Não tive problema nenhum, assim, com segurança, com sair de noite, com as pessoas.
Lógico que a gente já tá preparado porque a gente vive em Salvador, né? então Quem já vive em aquela, Salvador tá pronto pro mundo. é aquela coisa, né, de tipo, né, vamos nos policiar, mas eu não tive problema nenhum. Em Ruanda eu não tive problema nenhum. Na viagem em si, assim, não teve nada que foi gritante, que foi agravante. Só o fato de eu ter ficado doente, que eu passei umas 2, 3 semanas doente, com ameba, comi alguma coisa que não me fez bem, pois. E aí eu fiquei doente, mas mesmo assim fiz as pesquisas, fiz as entrevistas. Enfim, poderia ser melhor minha estadia lá, mas por estar doente, mas eu acho que eu meio que coloquei. Eu coloquei numa caixinha assim e fui tocando, né? Mas as expectativas, ou a realidade em si foi bem melhor, justamente. E é irônico isso, porque muitas vezes, quando você vai com muitas expectativas para uma viagem, você acaba encontrando uma coisa diferente, e aquele diferente que é isso. A questão é a frustração, que você às vezes não consegue lidar com a frustração, né? Mas, enfim, foi ótimo. Eu só fiz essas perguntas e agora, acho que pra gente finalizar, faz um resumo do que foi, né, a viagem, do quanto foi bacana a contribuição das pessoas no processo. E acho que falo pra todo mundo como foi, como valeu a pena, quando é que a gente vai ter um outro projeto desse pra gente contribuir, pra gente fazer parte também, né, disso mais uma vez, de arranjar um espaço na mala pra gente ir. Eu tô querendo que me levem agora, mas enfim. Nossa, como resumir? Primeiro que eu quero agradecer, né, a todos vocês pelo apoio, carinho, a paciência, todas as palavras de incentivo, porque assim, é o que eu falo até para os meus amigos, tem muita gente pra derrubar a gente, pra dizer que não é possível, pra dizer, você é pobre, para de ficar pensando besteira. Tem muita gente que vai fazer você desistir, né? E tem problemas ao longo do caminho, né? De questão financeira, questão emocional, questão da pesquisa também, que não é fácil fazer pesquisa de campo. Ainda mais no exterior, né? Pois é, então viajar não é oba-oba pra fazer pesquisa. Às vezes vai sair conforme planejado, às vezes não, você vai ter que improvisar. Então, assim, foi um período complicado, foi um período árduo, porque foi tudo ao mesmo tempo. Então, planejar, pesquisa, planejar a viagem, operacionalizar o Catarse. Então, assim, até hoje eu ainda estou lidando com algumas coisas da própria viagem. Agora eu terminei o mestrado, então já tenho um diploma do mestrado. Deu tudo certo, mas é um processo que você tem que lidar e ter a força de outras pessoas, né, com você, né, porque vão ter altos e baixos, você tem que entender que vão ter altos e baixos, mas ter sempre a meta, né, o objetivo ali presente com você. Então, pra mim é sempre muito emocionante, me emociona muito lembrar de todo o caminho que eu fiz até chegar em Ruanda e até na volta também para processar tudo que aconteceu, porque bate aquela bad de ai meu Deus, eu não queria voltar, eu quero voltar. Pós-viagem, né? Isso, né? Tipo, eu quero voltar amanhã pra lá, e aí junta dinheiro de novo, entendeu? Então, assim, todo esse processo, ele é árduo, mas eu acho que eu sempre vou agradecer, sempre. É uma coisa que eu pensava, eu tava na viagem, eu queria agradecer. Eu voltei da viagem, eu queria agradecer. Hoje em dia, sempre quando encontro alguém que contribuiu, que conversou comigo sobre a viagem, sobre Ruanda, ou não sei, eu só tenho o sentimento de agradecer. E é muito engraçado isso, porque eu sempre tive isso na minha vida de como cada pessoa faz um papel na sua vida. Tem gente que entra, fica, tem gente que entra, sai e volta. Mas 2015 provou a tamanha força que é as relações entre pessoas. Então, eu sou muito agradecida por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, por todo o cheiro mole, drama, mimimi. E dizer que eu pretendo fazer de novo pesquisa de campo, continuar com a África, claro, porque eu vi que é muito importante
não só para as outras pessoas, mas para mim também, resgatar laços culturais, históricos, sociais com a África. Então, para mim é muito gratificante descobrir com as minhas pesquisas e compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso, entendeu? Então, eu quero continuar com a África, quero estudar mais a África também, porque, querendo ou não, eu não sou nenhuma historiadora, não sou nenhuma expert em África, então eu estou aprendendo ao longo desse processo. E é isso, eu acho que a viagem em si foi interessante porque teve contato com a Europa, que eu passei lá, então é um modelo de vida diferente, contato com Ruanda, mas assim, o que fica são as pessoas. Eu acho que todo nesse processo, como eu falei anteriormente, são as pessoas. E não sei, é isso. Eu acho que eu só tenho a agradecer e vamos esperar a próxima viagem para Ruanda. A palavra do Mais Ruanda é gratidão. Sim, né? sim. Agradecer a todo o processo, desde as pessoas que contribuíram, desde as pessoas que acreditaram junto com você, que te apoiaram, até aquelas também que não apoiaram, que disseram que não ia dar certo, porque foi graças a ela até que a força aumentou em fazer. Agradecer as pessoas de Ruanda que te acolheram tão bem, sem dúvida. Tanto nos processos burocráticos, né, quanto nos processos de acolhimento mesmo, do pessoal do hostel, do hospital, das comunidades que você estudou e tudo. E as pessoas também que contribuíram, e a sua avó que sempre também esteve perto, a família, os amigos. Então eu acho que a palavra que resume esse processo, eu acho que o processo do Mais Ruanda, não o Mais Ruanda, mas o processo do Mais Ruanda é gratidão. Né? Sem dúvida. Não tem... Eu acho que não tem outra palavra a não ser gratidão, porque é o sentimento de solidariedade, de sororidade a empatia que aconteceu ao longo do processo, né? É como você falou também, de você não ser só tipo, eu vou dar o dinheiro, vai lá, viu? Mas foi você se colocar no lugar e dizer assim, não, eu quero mesmo que ela chegue lá. E de chegar lá e dizer assim, caraca, ela chegou lá, que massa, entendeu? E viver junto. Isso, então eu acho que foi esse sentimento, assim, a gratidão tá relacionada com esse sentimento, assim, não tem como dissociar. Então foi uma coisa assim que me deu esperança na humanidade de, assim, acreditar que a gente pode, juntos podemos, entendeu? Um momento de suspiro, né? Mas enfim. Então é isso. Eu acho que com essas perguntas acho que os amigos, né, conseguem sentir ainda mais próximo do projeto, saber como foi a experiência realmente. A gente vê que não foi realmente só um passeio. Eu queria conhecer a África, vou pra Ruanda, né? Trocou o safari por Ruanda. Né? Porque o que as pessoas conhecem de África, né? Safari. E tinha muito safari em Ruanda e eu não fiz até. Não fiz porque eu falei, não, eu não quero ficar viajando, eu não tenho dinheiro pra ficar gastando, né, vendo... E eu não gosto do conceito de safari, tipo, ver bichos e tal. Acho super bonito, né, mas... Eu preferi ficar com as pessoas mesmo, né? Enfim, mas... Agora, se despeça das pessoas que estão. Gente, caso eu não tenha respondido alguma das perguntas de vocês, manda um e-mail pro myruanda@gmail.com, manda também um inbox para a própria página do My Ruanda. E eu posso responder via vídeos, né, depois, né, ao longo da semana. Mas enfim, vamos trocar figurinha, vamos manter esse contato e eu estou à disposição para compartilhar momentos, compartilhar, né, enfim, tudo que eu vivi na viagem. Então assim, é só falar que eu respondo prontamente e eu agradeço pela atenção, viu? Então, Go Ruanda, My Ruanda. E eu agradeço a você também, né, por participar. A verdade Tchau, é gente. Isso.